Denúncias de moradores reclamando que árvores em vias públicas estavam sendo derrubadas por órgãos públicos em Palmas levaram a nossa equipe até a frente da Unitins, na 108 Sul. Por aqui, várias árvores foram cortadas ou arrancadas. Em nota, a universidade informou que está passando por um processo de reforma e que algumas árvores precisaram ser removidas por estarem atrapalhando a estrutura e os sistemas elétricos. O Luiz é arquiteto e ambientalista e explica que o certo seria fazer o contrário. A gente tem estudos que comprovam que aqui a gente deveria plantar mais árvores nessa região, porque aqui é uma espécie de uma ilha de calor. Tem muito pouca árvore para a quantidade de asfalto, para a quantidade de construção. Então aqui nós deveríamos incentivar que se plantasse mais árvores. Jamais cortar as árvores por causa de um transformador que deu um problema, né? Em uma das árvores eu cortar 10 árvores por causa de um evento, né? Aqui parece que a gente está vendo, né, que a arquitetura, né, o prédio é muito mais importante do que a saúde da população, do que o conforto da população, que desfrutava dessas árvores, né, que amenizavam o clima. Na frente da universidade, algumas árvores ficavam em frente a postes de energia e estariam encostando na fiação elétrica. Ainda em nota, a universidade explicou que pediu autorização para a remoção das árvores e que vai manter outras dezenas que ainda estão no local. Apesar da justificativa de danos à rede elétrica, essas duas árvores que foram cortadas aqui não tinham por perto postes de energia elétrica e nem também ofereciam risco à criação dessa mureta que foi erguida recentemente. Essa justificativa, então, seria dado a apenas outras duas árvores que estão perto de postes e que, infelizmente, estavam atrapalhando o funcionamento da universidade. Outro local de denúncia foi o Tribunal de Contas do Estado, que afirmou realizar podas preventivas em lugares que apresentavam risco de queda e que 6 novas árvores serão replantadas no local. Na realidade, Palmas foi feito um plano de arborização pelo professor Renato, que coordenou esse projeto da UFT. Esse plano de arborização trata até mesmo para a retirada de uma árvore da área pública. As árvores que foram retiradas aqui estavam todas elas em áreas públicas, não pertence à universidade, ela pertence a todos nós. Então essas árvores também éramos nossas, né? Se eu tivesse um trabalho aqui, com certeza a universidade poderia trazer algum professor da área, né, que tem muitos professores da área, que analisaria para identificar qual era o problema que aconteceu, mas não derrubar quase todas as árvores do passeio público. O Luiz diz que a falta das árvores afeta todo um ecossistema que pode ser fragilizado caso novas árvores sejam removidas pela cidade. Na verdade, as árvores elas fazem parte de um ecossistema, né? O próprio professor Renato já tem trabalhos que identifica que os locais com árvores nativas até diminuem a incidência de doenças, porque os pássaros nativos, eles ficam nesses espaços e comem, por exemplo, insetos, como mosquitos, outras coisas. Então, ao momento que eu tiro essas árvores, eu deixo de ter esses pássaros, o ecossistema é cortado. Vale ressaltar que retirar árvores de ambientes públicos, mesmo que seja na calçada de casa, é passível de multa e detenção até 3 anos, dependendo da gravidade. A solução seria eu trazer esse técnico e ele analisar qual a árvore que está afetando o problema da energia que está entrando, que está queimando as coisas, e aí fazer uma poda ou drástica ou mesmo que pudesse resolver esse problema. A gente sabe que uma árvore caindo em cima de um carro é um problema, mas as árvores todas estavam no local que não existia calçada, estavam na terra, né, não estavam nem levantando calçada porque não tinha calçada. Então essas questões E o plano de arborização estabelece regras de como você fazer isso. Também houve uma omissão, né? Uma licença que não poderia ter dado uma licença para cortar uma árvore, né, que estava no passeio público, sem um estudo bem detalhado.